Ao som de Coldplay, começamos mais uma live hoje. Vamos esperar o pessoal entrar aí. Hoje a live vai ser sobre nutrição infantil. Deixa eu baixar um pouquinho o volume aqui e desativar as minhas notificações aqui do WhatsApp para não ficar recebendo mensagem. Gente, a gente vai falar hoje, vamos fazer uma live hoje com a nutricionista e professora Ana Tércia, que ela é mestre em saúde da criança e do adolescente, tá? Então nós vamos falar sobre nutrição infantil e vai estar bem bacana. Tem um roteirinho aqui com perguntas bem legais que eu vou responder aqui hoje. Vai ser bem bacana. Que eu vou responder não, que ela vai responder, né? Ela é minha convidada para estar aqui hoje, então a gente vai conversar um papo informal, sempre falando sobre nutrição infantil, que é uma das coisas que eu amo fazer na vida, né? Eu sempre gostei da nutrição infantil, sempre trabalhei com isso, trabalhei muito com isso no Brasil. Aqui em Londres eu atendo todo tipo de público, todos os pacientes, né? Todos os tipos de paciente, desde adulto, gestação, infantil, enfim, né? Então, é isso. A gente vai falar sobre isso hoje. O pessoal tá entrando. A gente tem assunto sobre introdução alimentar, tá? A gente vai falar sobre isso hoje também. Tem pergunta aqui sobre introdução alimentar, tá? Então a Ana Tércia vai estar respondendo para vocês também questionamentos sobre a introdução alimentar. A gente vai fazer a live hoje sobre assuntos genéricos de nutrição infantil em geral. Então a gente pode falar de qualquer idade, né? Mas a introdução alimentar sempre é um tema muito assim que exige que tem muitas questões relacionadas a isso e normalmente as mães têm muita dúvida, né? O pessoal tá entrando aí. Olá, tudo bom? Today we are going to speak in Portuguese because we are Brazilian, but stay there. Ok? It's just to let you know. Gente, quem tiver mais dúvidas, coloca aqui, escreve aqui embaixo, coloca a sua dúvida e a gente vai respondendo se der tempo. Se não der tempo, a gente pode fazer uma parte 2 também, tá? Não tem problema nenhum, tá? É excelente, inclusive. Eu vou chamar a Ana Tércia, então. Vamos começar isso, né? Aqui. Para ela, vamos ver aí como... Vamos esperar. Olá, tudo bom? Oi, Carol. Tudo bem? Tudo bem? Já temos mais perguntas, além daquele monte de perguntas que a gente já tem, né? Pois é, eu estava vendo ali, eu até pensei aqui, seria legal se no Instagram tivesse a possibilidade de uma tradução simultânea, né? A gente falando para o inglês, né? Excelente. Tem muito show, né? Tem bastante gente aqui que fala inglês, mas também tem muito mais. O meu público sempre é de pacientes mais brasileiros e nutricionistas brasileiras, enfim, público brasileiro está aqui em peso hoje também. Tá? Legal, Então, legal. vou deixar na pode combinar de fazer live em inglês também. Pode combinar de fazer uma live em inglês, quem sabe? Claro, a gente pode fazer lives sobre assuntos específicos, como introdução alimentar, por exemplo, né? Então, assim, dá pra falar, tem um mundo de opções. Olha só, vou deixar a Ana Tércia se apresentar aqui. A Ana Tércia é minha convidada para falar aqui hoje, né, sobre nutrição infantil. Vou deixar com ela aí a palavra para ela se apresentar. Imagina, Carol. Gente, boa noite. É prazer estar aqui fazendo essa live com a Carol, ter sido convidada por ela, que é uma pessoa assim que eu já sigo há bastante tempo, que eu admiro, né? Enfim, que tem uma carreira, uma história linda aí de trabalho, de dedicação. Obrigada. E é super importante na área de nutrição. E é de coração que eu falo isso para ela. Bom, eu sou nutricionista formada já desde 2006, trabalhei bastante tempo com nutrição clínica, mas o meu foco, desde que eu engravidei em 2010, um pouquinho antes, começou a ser também nutrição materno-infantil, né? E aí eu acabei fazendo mestrado também na área, em saúde da criança e do adolescente, mas mais focado na área de autismo na época, mas querendo ou não, tinha muitas disciplinas da área de saúde da criança e do adolescente. E nessa mesma época também, ali em 2011, eu comecei a dar aula, né? Comecei a dar aula lá eu sou do Paraná, então numa cidadezinha do interior em Ponta Grossa, depois migrei para Curitiba,
E, né, fiquei ali, trabalhando só em Curitiba e com consultório desde 2006 também, atendimento em domiciliar, até que em 2019 viemos embora para cá, né? Meu marido é italiano também, daí surgiu a possibilidade de trabalhar. E eu acabei de me registrar aqui como nutricionista, eu comentei com você, então assim, estou bem feliz, começar, né, uma nova vida, né, Carol? Sim. Bem diferente. Tudo do zero, né, na Tércia? Com certeza. Mas, enfim, não deixei de atender, continuo trabalhando para o Brasil, continuo gravando Claro, aula, claro. não parei, a minha ideia é fazer o PhD aqui, o doutorado, enfim, vamos ver, né? A gente está aos pouquinhos, mas fazendo o que a gente gosta é mais tranquilo, né? Eu acho Com que você... certeza, com certeza. E assim, o trabalho aqui, para quem é nutricionista e está aqui nos assistindo, nos ouvindo, né? O trabalho é sempre um trabalho de formiguinha, né? Na Tércia, desde que a gente se forma até o final da nossa vida, né? Não para, né? A gente tem que estudar, a gente tem que se qualificar, a gente tem que se adaptar às mudanças, né? Nem fala. E nós estamos numa era que é mudança todo dia, né? Nossa, nem Todo fala. dia. Todo dia a gente tem coisa aí para se aprimorar, para aprender, principalmente sobre redes sociais, sobre estar aqui comunicando para as pessoas, sobre estar conversando com as pessoas, estar educando as pessoas, né? Porque tu que é prof, né? Tu é professora, poxa, tu sabe melhor que ninguém, né? Que isso é muito importante, a gente está sempre educando, né? Então, tem mais uma pergunta aqui, eu já coloquei ela em destaque. Mas vamos começar então na Tércia, para a gente ter tempo de responder tudo. Fazer Então, nosso perfeito, então. Então, assim, as perguntas, né, foram algumas muito parecidas, então eu selecionei as melhores, as mais comuns, e aí a gente vai falar sobre isso hoje, tá? Então, assim, tu vai falar, eu vou deixar tu devagar e eu vou sempre aí complementando com alguma coisa. Bom, a primeira pergunta eu acho que toda mãe no universo quer fazer, que é o que fazer com uma criança em casa o dia todo querendo lanches, com fome a cada 20 minutos. Isso eu falo assim de cadeira, porque tenho uma assim em casa, né, de 8 anos. Sim, Então, sim. nesse tema, o tempo todo pedindo comida, né? Primeira coisa é assim, a gente tentar envolver a criança, tirar um foco um pouco do alimento, né? Então, tentar envolver a criança em outras atividades, né? Desde sair, passear com a criança, envolver ela com brinquedos, enfim, com coisas diferentes. E quando for a hora da alimentação, de se alimentar, de fazer, procurar aquilo que a gente sempre fala, oferecer refeições mais saudáveis. A gente sabe que os pais estão em casa, apesar que existe home office, mas os pais estão realmente trabalhando, né? Assim, é corrido, então às vezes dedicar e preparar uma refeição mais elaborada, o horário às vezes complica um pouco. Mas o ideal é que, na medida do possível, tente envolver um pouco de atração para a criança, um pouco do lúdico, né? Cadeiras com frutas, então fazer decoração no prato, fazer decoração com salada, com a própria refeição salgada, no caso o arroz com feijão, enfim, tentar realmente desfocar, né? É até interessante, eu tô com um caso, assim, que uma família que eu atendi dos Estados Unidos, e até a mãe é mãe de gêmeos, um menino e uma menina, da idade da minha. E aí, a mesa, eu achei interessante essa questão, porque justamente é o que ela falou, eu tô vivendo, assim, uma situação em lockdown, os dois até ganharam peso, que essa é uma outra pergunta que eu acho que você comentou, né? Sim, lockdown tem também. E teve essa questão das crianças ficarem muito dentro de casa e não conseguirem, às vezes, a família ter esse tempo, né? E a cada 20 minutos pedindo para se alimentar. Então, assim, eu acho que o ideal é desfocar da alimentação. As crianças pedem mesmo o tempo todo, é tentar desfocar com outras atividades, porque não é fome, gente. A cada 20 minutos é ansiedade. Não pode ser, né, na Tércia. Gostoso. A minha fica sem fazer nada, mãe, tô com fome. Eu falo, filha, não é fome, né? Vamos tomar um copo d'água. Primeira coisa, vamos tomar um copo d'água? Isso. Não fome, né? E vamos tentar sair, você comeu, não tem nem meia hora, às vezes, juro por Deus. Claro. Mais tarde, deu uma hora, a mãe, tô com fome. Falei, vou dar uma fruta, né? Que querendo ou não, é muito mais saudável. Claro. Né, às vezes as pessoas meio torcem o nariz, dá uma cenoura, dá um tomatinho, que é uma fruta, né? Claro. Tentar os alimentos ou fazer a hora da fruta ali, mas a 20 minutos, mas eles pedem mesmo, às vezes 20 minutos eles estão com fome. Né? E eu também sempre digo, né, para quando isso acontece, né, com os meus pacientes, enfim, para
orientação familiar, né? Eu sempre oriento que toda a família tem que sair um pouco de casa, claro, fazendo passeios ao ar livre, sem riscos, evidente. Porque Lógico, tirar do ambiente é importante também, né? Um pouco. com Sair um pouco certeza. daquele ambiente da casa que tá ali, o pessoal tá tenso, tá cansado, né? Às vezes os pais também estão num momento de estresse muito grande, porque estão com o homeschooling até aqui, né? E não estão Opa. aguentando mais estar em casa com a criança também ali, sem saber o que fazer, não sabem ser professor, porque não foram ensinados para isso. Então, assim, eu acho que atividade física também é bacana, né, na Terça incluir, né? Então, nem que seja uma andadinha de bicicleta, qualquer coisinha, né? Eu acho que é bem interessante. Né, sair andar com o cachorro, enfim, alguma Isso, coisa a fazer. A gente também está em lockdown aqui, mas a gente sempre sai com segurança, enfim, eu acho que realmente desfocar dessa atividade, dessa questão da isso. é tempo ocioso, é tempo sem fazer nada, né? Exatamente, exatamente. É tédio, É tédio, é exato. tédio. Não é fome, é tédio. Quando acorda de manhã, já estipula algumas atividades para a criança fazer ao longo do Sim. dia, né? Eu acho que isso já ajuda bastante. Sim, e relacionado também, né? Já pegando o gancho aí, a gente falou do ganho de peso, né? Da obesidade, sobrepeso, né? Então, assim, como é que se recupera a autoestima e como é que se trata aí as crianças que ganharam peso nessa quarentena, né? Então, assim, é uma grande questão também, né, na Terça? É algo bastante forte que a gente tem visto as mães reclamarem muito disso e queixarem, o mundo parou, nós nos fechamos dentro de casa. É, E eu tenho amigas aqui que inclusive têm filhas e disseram, olha, o que que eu vou fazer agora? Tô vendo que tá vindo o verão, né? Até uma amiga brincou ano passado, eu achava que o verão aqui ia ser cancelado, né? E na verdade não foi. não foi. Cancelamento do mundo, tá rolando um cancelamento geral, né? Pois é, esse ano a gente não sabe o que que vai acontecer, enfim. Então, eu acho assim, não pensar no que aconteceu, tratar daqui para frente, né? Então, assim, existe uma baixa estima, principalmente nas meninas, que a gente vê ali numa fase pré-púbere, né? Que estão mais perto daquela fase de usar roupinhas e tal, às vezes, né? Enfim, acaba a autoestima abalando um pouco. Mas é justamente tentar falar, filho, ó, vamos retomar daqui. Houve alguns erros, a família Claro. inteira a gente fechado, acabamos descontando na alimentação. Isso é comum, muitas pessoas fazem isso. Mas o importante é retomar e tentar realmente trazer um equilíbrio para a família e mudar o estilo de vida da família toda, É né? verdade. Nutricionista, 100%, ó. 100% concordo. porque assim, às vezes eu vejo muito isso. Os pais querem, e todos querem, né, mudar a É, alimentação do filho, mas precisa mudar a alimentação da família. Por isso que eu digo, a nutrição materno-infantil, a nutrição como um todo, você sabe disso, mas a nutrição materno-infantil trata famílias, né? Principalmente quando a gente claro. fala em educação, a gente já fala em pré-concepção, em mudança de hábitos dos Sim, pais, tem a influência materna, paterna, e a gente sabe que tem a obesidade genética, né, um fator bastante importante, exatamente. justamente desfocar desse ponto e começar do zero. Então, instituir uma hora da fruta, fazer refeições mais saudáveis, lanches mais saudáveis, colocar a criança, de repente, para cozinhar junto, dependendo da faixa etária, preparar Bacana, né? saudável, né? Envolver, quando é possível, no mercado aqui, os mercados em geral estão pedindo só um, ou pelo menos fazer a lista do mercado, se está conseguindo fazer compra Isso. online, a criança participar da escolha dos alimentos, fazer trocas com a criança, mas eu acho que, acredito que é importante também a orientação de um nutricionista, né, Carol? A família, às Claro. vezes, como que eu faço? Então, realmente, assim, a questão do lockdown em casa, e tentar desfocar 20 minutos e recomeçar. Nós erramos e tal, mas vamos começar do zero, vamos Exatamente. começar na É. família, que eu acho que A é questão mais familiar é essencial, né, na Terça? É assim, querer que a criança se alimente bem quando a disponibilidade de alimentos que ela tem em casa é ruim ou é, exato. ou é pobre em nutrientes, aí é querer demais, né? Então a criança come o que os pais comem, né? Essa é a Exato. realidade, né? Então, infelizmente, tem aí que repensar um pouco os hábitos familiares, né? Infelizmente, não É, tem o que fazer. Felizmente, não é infelizmente, né? tem que ir pra cozinha, tem que cozinhar, né? Exatamente, exatamente. Tem uma aqui que é super, super interessante, que me mandaram essa semana. Probiótico para recém-nascido. Pode? Pode, Ó, desde
converse, é importante ter a conversa com o pediatra, com o nutricionista que faz acompanhamento, né? Inclusive, isso assim, é um pouco mais recente, né? E as crianças que são amamentadas no peito, elas já recebem simbiótico, ou seja, o Claro. probiótico e o prebiótico, né? Aquelas Sim. que são alimentadas de fórmula já não, já recebem só o prebiótico. Agora, Uhum. é importante a gente conversar realmente com o pediatra para ver a questão da criança se adaptar. No caso Uhum. dos trabalhos, o que mais tem, o que mais é estudado é o Reuteria, né? A microbiota Reuteria. E que tem o maior efeito de realmente você ver uma resposta, porque Sim. assim, o que os estudos têm demonstrado? Que o uso do probiótico para eliminar a cólica, para reduzir a cólica, é muito em relação à diminuição do tempo do choro. Então, assim, a Uhum. criança vai ter consistência das fezes? Vai, mas não é em toda, né? Sim. Toda a administração do probiótico. Mas principalmente na diminuição do choro. Então, a criança, por exemplo, tem estudos que mostram, randomizados, são aqueles estudos assim, que são controlados, duplo cego e tal. Os trabalhos mostram que a criança diminui o tempo de choro, mas não necessariamente vai mudar a consistência das fezes. O que vai, muitas vezes, causar uma fermentação. Então, assim, Uhum. pode-se utilizar, né? Mas é importante sempre conversar com o pediatra, alinhar isso com o pediatra, para não usar outras medicações, por exemplo, sinuticona, enfim, sem necessidade, vamos dizer assim, porque Claro. muitas famílias estavam utilizando, porque a cólica da criança pode ser fisiológica, né, Carol? Ela pode ter É. cólica, em geral, em 15 dias, ele já Adaptação. Adaptação, né? e eu brinco crescer dói, né? E o intestino realmente É. ele cresce sem vilosidade. A criança nasce praticamente sem vilosidades. Então, na hora que ele começa a receber nutriente, é que forma realmente as vilosidades intestinais. Então, Claro. crescer, né? Realmente crescer dói. Mas o Reuterin, no caso, inclusive tem medicação aqui em UK que vende em gotas, já Aham. para bebê, enfim. Mas é sempre bom alinhar com o pediatra, aqui com o GP, enfim. Claro. Mas é permitido sim. Conversar com a Health Visitor ou com o médico que acompanha, né, no GP, né? Então, eu acho que é importante também, assim, nunca dar por conta, né, na terça, porque Exato. a gente vive nos dias de hoje, claro, existe muita informação, mas a gente Sim, vive no dia de hoje uma epidemia, assim, de tomar tudo que é suplemento achando que vai funcionar, né? E é. tudo que. Inclusive o probiótico, né? Que precisa ser orientado também, né? A gente precisa orientar antes de E fazer pode, essas não, escolhas. e pode aumentar a cólica, na verdade, pode Pois é. gerar outros problemas que a gente nunca vivenciou. E assim, tem alguns probióticos prontos aqui, até para bebê, que tem uma dosagem muito alta, de 10 bilhões, quer dizer, para um recém-nascido, a gente não sabe, cada criança responde de uma forma. Então, uma dosagem Claro, claro. maior. Aqui a gente tem um problema que não tem farmácia, né, de manipulação, mas enfim, a gente tem mais dificuldade de encontrar farmácia de manipulação, né? Mas enfim, é permitido sim, mas eu sempre digo, falar com o pediatra. E até em substituição às medicações. Os trabalhos têm mostrado mesmo a diminuição do tempo de choro, mas Bacana. existem algumas fermentações. É uma pergunta Ah, bem interessante. é uma pergunta bem interessante mesmo. É feita por outra profissional de saúde, por isso que é muito interessante. Hum, É bem bacana. Inclusive, ela está assistindo a gente. Um beijo, Flávia. legal. Espero ter Ah, respondido. muito, muito bacana mesmo. Olha, tem outra pergunta aqui perguntando se crianças acima do peso podem tomar ômega 3. Podem. A princípio, sim. A É, princípio, pode. A não ser que tenha alguma situação de vida, de família, algum sim, problema de circulação, enfim, a princípio pode, mas tem que avaliar sempre cada caso, né? isso aí. Mas sim, o ômega 3 é saudável para criança, inclusive até crianças que são mais cheinhas ou que têm problemas de história familiar, problema cardíaco, a gente já faz uma dose menor, mas Uhum. prevenindo situações futuras, mas a princípio sim, desde que não apresente nenhum problema circulatório, outra situação que impeça, né? Claro. Não há problema. Esse é o problema, né? O seguinte, de você indicar e às vezes, né, da pessoa. Exatamente, né? A gente, como Nutri, claro, a gente fala aqui, mas a gente sempre tem que deixar claro para todo mundo que está assistindo que precisa de orientação até para tomar suplemento. Precisa consultar um profissional, né? Tem um monte de profissional bom aí no mercado, né? Então, assim, ó, não é assim a gente aqui fazendo propaganda da gente mesma. Também, evidentemente, mas é claro que precisa de uma orientação. Precisa sempre de uma orientação nutricional do pediatra para tá introduzindo qualquer suplemento para a criança.
né? É importante. Outra pergunta aqui, ó. A gente tá recebendo mais perguntas. Minha bebê tem 4 meses e o pediatra indicou iniciar as frutas. Só mama no peito. Li que enquanto o bebê não senta, não é indicado. E aí, na Tércia? Exato, né? Aqui na Europa, a Inglaterra, Essa aí eu largo pra ti. a Inglaterra até fiquei bem feliz, né? Porque eles fazem a partir de Sim, 6 meses, né? Aqui. sim, Então, eu fiquei sim. bem feliz. Mas a Europa como um todo, os Estados Unidos também, algumas vertentes, de iniciar com 4 meses. Mas a Uhum. Organização Mundial de Saúde, os estudos recentes mostram que a criança tem os sinais de prontidão para começar a comer. Então, o marco biológico dos 6 meses não quer dizer que a criança está pronta. Eu tenho crianças com seis É, meses que não estão prontas para comer. Eu já olha tive só. crianças com 7 meses e meio, que só começaram a sentar realmente, segurar o tronco, né? Olha só. A questão da precisão da língua para fora é algo que a gente considera também, dela Claro. diminuir a precisão da língua, né? Mas segurar o tronco é um fator super importante. Porque as famílias muitas vezes, né? Hoje ainda até não tanto, mas a gente ainda vê famílias preocupadas com o método BLW, a abordagem, né? Que o pessoal gosta de falar Sim. melhor a palavra, o BLW. Mas assim, você dar alimentação para uma criança deitada, que não segura o tronco, é muito mais perigoso do que a gente oferecer alimentos em formas de pedaço. Então, assim, a gente não recomenda, acho que a Carol concorda comigo, a gente não recomenda iniciar com 4 meses. Nem Fez seis pensar. meses, a gente avalia os sinais de prontidão, né? Criança Sim. está fazendo isso. E muitas vezes tem muitas mães que chegam e vêm com aquela ideia de iniciar ou mais cedo, ou com 6 meses, e eu, graças a Deus, tenho conseguido convencer, né? Isso é algo bastante Sim. bacana. Quando eu convenço, eu falo, ai, muito obrigada, Senhor. Ah, isso, Porque é como é bom, né? Uma sensação tão boa. exato, porque não é que o pediatra não saiba, é que tem muitos assim que não se atualizaram. Eu mesmo Sim, tinha sim. pediatras mais antigos, que às vezes o pessoal mais novo procura se atualizar mais. Nada falando mal do pediatra, eu no pediatra, trabalhei com 20 anos, né, quando antes de vir Sim, sim, para sim, sim. mas assim, precisa se atualizar e a gente precisa, né, o nutricionista E a área pegar. deles não é essa, né, na Tércia? Essa é a Não, exato. realidade, A né? área deles não é essa. Não é Exato. essa. A nossa área é essa. Deles é É, a saúde da criança, enfim, outras questões, né? e nós deixamos essa bola com eles muitos anos, né, Carol? E pegamos para É, nós agora fazer um vídeo, pelo menos uns 10, 15 anos. exatamente. Então, assim, com 4 meses não é indicado. Sugiro, ele indicou da forma certa, iniciar as frutas, enfim, mas não a faixa etária. Não Não, se nessa não faixa indicou o etária. suco, né? Pelo menos não indicou o suco, pelo menos não está escrito aí. Iniciou Sim. as frutas, mas aos 4 meses a gente realmente espera um pouquinho mais. É, perfeito. E outra coisa também, né, Natália, que é bacana, assim, complementar, é que cada criança tem a sua evolução, né? Então eu Tá? vejo, assim, às vezes eu sinto, assim, não que as mães estejam comparando, né? Porque é natural tu, assim, observar as outras crianças, observar o teu filho. Acredito que seja natural. Eu não tenho filhos ainda, não sei. Mas, assim, é natural observar, mas, assim, é sempre nunca cair na armadilha da comparação, né? É. Assim como a Uhum. gente não deve se comparar com ninguém, a gente não deve comparar a criança com ninguém e deixá-la desenvolver do jeito dela, né? É importante É também. interessante falar isso. Lá no Brasil eu atendi um casal de gêmeos e cada um teve uma evolução. Eu atendi Olha a mãe só. desde a pré-concepção, fiz todo o acompanhamento durante a gravidez, os 6 meses, um ano, dois, até o filho ir embora pra cá. Mas assim, duas meninas, elas tinham evoluções diferentes. Uma começou a comer com Claro. 6 meses e meio. A mãe dizia, mas não dá. Eu falei, mas ela não tá pronta. Ela queria dar para as duas. E mesmo ela Sim, dando para uma, a outra não se interessava. Então, assim, é o que você comentou, é de evolução de cada criança. A gente tem que respeitar. exatamente. É. Cada ser humano é único, né? A importância da individualidade biológica, né? Para cada pessoa, né? Muito, muito importante isso. Bom, nossa Exato. lista segue grande aqui. Vamos terminando ela. Olha aqui, ó. Minha filha tem 2 aninhos e às vezes tenho dúvidas sobre o que realmente é bom para ela e o que devo excluir de sua alimentação. Legal, segue o gancho dos 6 meses, né? Eu até, se sobrar um tempinho, veio uma pergunta para mim, a partir Ótimo. de um ano, né? É uma pergunta que sempre fazem e, por sinal, apareceu, né? Mas, assim, a questão dos 2 anos vem aquela ideia, né? Ah, fez 2 anos, agora já pode tudo, tá liberado. Gente, os novos estudos, a ciência, né? Aqueles que realmente pesquisam, o estudo tem demonstrado que a introdução da alimentação complementar não acaba com um ano. Ela se É, segue pelo menos aí até 2 anos, 3 anos. Por quê? Porque a gente está falando da formação do paladar da criança.
A formação do paladar da criança se inicia entre a 13ª e a 15ª semana de gestação, tá? Ou seja, porque aquilo que a mãe come passa os sabores pelo leite, pelo líquido amniótico, né? Vai se Claro. estabelecer durante a amamentação e vai se contemplar na introdução. Então, isso é importante a gente deixar bem frisado. A partir dos 2 anos, deve ser uma alimentação saudável da mesma forma. Claro que, a partir daí, a criança já pode comer queijo, iogurtes, os laticínios mais Uhum. variados. Uma refeição semelhante, eu até falo dos laticínios, porque realmente é uma questão que surge bastante, né? Inclusive, Uhum. surge a partir do ano também. Mas, enfim, é uma questão que a gente precisa trabalhar, é uma alimentação saudável da família, um contexto saudável, né? Aquela ideia que eu bato muito, a criança fez 2 anos, agora tá liberado para comer doce, por quê? Eu falo, gente, quanto mais tarde, melhor, porque parece que assim, fez 2 anos, está liberado pro doce, né? Parece que Ele não abre tem uma. ainda poder de escolha, né, na Terra. Exato, exato. Não que a gente é contra doce, né, Carol? Não é nada Claro, disso. não, A gente não. É, a come, e gente a minha filha tem nada, 8 não tem, anos não é também. nada proibitivo, né, na Não, Terça. É isso que as pessoas têm que lógico. entender, né? Mas Mas para por que quê? exato, né? Para que aos 2 anos tá liberado? Então, assim, claro, tentar da mesma forma que se fazia na introdução ou a partir de 1 ano, que a gente começa a colocar mais receitinhas saudáveis, manter Isso. isso, né? Para continuar a formação desse paladar, em média ele se estabelece, em média, até os 3 anos de idade, mas Olha ele se só. prolonga, nós mudamos o nosso paladar, querendo ou não, experimentando os alimentos ao longo da vida. Eu não gostava, por exemplo, de arroz doce, né? Não sou muito fã, mas hoje até como. Então, assim, a gente vai aceitando os alimentos ao longo da vida, né? Mas, assim, é importante a gente trabalhar dessa forma e manter uma alimentação saudável, né? Aquela ideia de faz 2 anos, libera tudo, não é bem por Não aí. é legal, né? Tem que a gente, na verdade, assim, é um trabalho a educação nutricional infantil, né? Tu tá educando o teu filho para comer. É uma Exato, coisa tão assim definitiva na vida dele que isso vai refletir no resto da vida dele, né? Então, exato. enfim, pode ficar muito ruim no futuro ou muito bom por causa das escolhas que foram feitas nessa fase, né? Então, isso é bem importante, né? E eu costumo dizer que é possível que a maior parte dos problemas alimentares, ou com a alimentação, ou com os alimentos que as pessoas Uhum. apresentam na vida adulta, tiveram início na introdução da alimentação complementar, quem sabe na Exatamente. gestação, alguma memória, né, ou na amamentação, na fase oral. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque lá na frente vai refletir, né? Vai. Então é manter realmente uma alimentação saudável, a gente pode, sim, até com suporte nutricionista, incluir receitinhas diferentes, alimentos diferentes, apresentações diferentes, porque é importante manter. O que acontece? Chega aos 6 meses, a 1 ano, né, oferece uma gama de alimentos, faz aquele trabalho lindo de introdução da alimentação complementar, aí chega 1 ano, para tudo. Eu Chega falo, um ano, gente, começa a oferecer refrigerante na mamadeira, deixa consumir muito açúcar, né? Então, assim, é o trabalho todo jogado fora, né? Não eu é jogado trabalho fora, mas não precisa, interrompido, né? interrompido, né? E tem Interrompido. É. um trabalho nos Estados Unidos, em Porto Alegre, eu acho que é de Porto Alegre, você que é ali do Sul, a Márcia Vitolo publicou, Maravilhosa. ela, não sei se chegou a ver o estudo dela com mais outras pessoas, mostrou que, em média, 80%, quase 80% das crianças do estudo deles, já aos 6 meses já tinham consumido açúcar. Alguma fonte, algum Nossa, açúcar, né? Aos é 6 muito meses. cedo. Então, assim, é muito complicado. E a gente vê aqui, tanto, né, não só brasileiro falando de brasileiro, mas o inglês também, você deve acompanhar. Bastante. Me assustou bastante, porque eu tinha uma ideia bem diferente, né? E, Eu também. Então, assim, a introdução alimentar orientada aqui é bem estranha, bem esquisita, né, na Tércia? apesar que É eles começam assunto para outra live, viu? Assunto para a outra live. Dá para falar só disso, viu? Bacana. Peraí que tem mais aqui, ó. Aqui no Brasil, o meu pediatra indicou fórmula, pois ele disse que o leite de vaca não é de qualidade. A minha filha tem 4 anos. olha, isso é uma polêmica sempre, né? A gente abre É. muito, assim, para como a criança, como a família
se comporta em relação ao leite, né? Quando a criança sai do peito, a gente indica a fórmula, né? E eu até tenho por opção, muitas vezes até os 2 anos de idade, mais ou menos por aí, se a família não quer o leite de vaca, porque aqui, inclusive aqui na Inglaterra, a partir de 1 ano já se orienta, né, o leite de vaca, né? Pelo menos é o. Mas eu tenho por praxe, inclusive para brasileiros, né, fazer isso, se a família não quer dar o leite de vaca, continuar com a fórmula, né, o número 2, manter a fórmula até ali, sei lá, 1 ano e meio, 2, porque ainda é um bebê, né, Carol? A gente está falando de um bebê, uma criança de 3 anos ainda é um bebê, ela vai estar deixando de ser verdade. bebê, né? Então eu oriento para continuar com a fórmula. Mas aos 4 anos, falar que o leite, falou que não é de qualidade, é isso? Na verdade, a orientação que ela recebeu foi que a fórmula era melhor que o leite de vaca, porque o leite de vaca do Brasil não era de qualidade. É isso que ele orientou para ela. Enfim, tem que ver em que contexto que colocou isso, mas assim, muitas fórmulas, a gente sabe, dependendo da marca que você escolhe, tem açúcar puro, né, Carol? Inclusive aquelas outras, não vou citar nomes aqui, mas Claro. aqueles compostos lácteos, tem açúcar puro, tem maltodextrina, enfim. Então é complicado, né? Não sei que fórmula. É difícil assim, é o que eu sempre digo, né, na Terça? Não sei se foi o caso aqui, mas é tão difícil demonizar um alimento já desde tão cedo para uma criança, ou retirar essa possibilidade, quando na verdade as opções que se tem talvez não sejam tão boas quanto, né? Então é difícil orientar, é difícil falar sem saber do caso, né, na Terça? É difícil, mas assim, que nem eu acho que varia muito. Se for, por exemplo, taquinho, né, que tem, a gente sabe, pasteurizado. Nessa fase, a gente dá o leite integral, né? A gente não orienta o semi-desnatado nem desnatado, a gente dá o leite integral. Mas, assim, tem que ver o contexto, porque esse pediatra colocou a situação dessa forma. Mas ainda 4 anos, a gente não orienta leite artificial. A gente, em geral, já vai pro leite de vaca mesmo. Mas daí se tiver uma alergia, alguma coisa, a gente vai entrar com aí tem que ver. Exatamente, tem que reavaliar. Beleza, respondidíssimo. Meu filho está acima do peso. Como fazer uma reeducação alimentar em crianças? Então, é algo que a gente tem que trabalhar realmente no dia a dia, né? Chamar essa família, mudar a estrutura da família, envolver todo mundo, às vezes pai, mãe, filho, vó, irmão, tio, né? Chamar a família, olha, a gente está evitando certos alimentos, por gentileza não ofereça, né? E envolver a criança, dependendo da faixa etária, né? Mas independente disso, a partir dos 4 anos, a criança já pode ser envolvida na preparação de alguns alimentos, na colheita, às vezes fazer uma horta com a criança, né? E aí tentar, tem criança que não come verdura, não come fruta, não aceita, e aí a gente começar realmente a mostrar os alimentos para essas crianças, né? Então, muitas vezes, fazer a brincadeira da sensibilização, que é, por exemplo, vedar os olhos, aí vai passando o alimento, a criança vai tocando, tentando adivinhar a fruta ou a verdura, com o cheiro, daí já experimenta, né? Então, assim, são situações, um exemplo, né, de brincadeira lúdica para tentar dessensibilizar em relação a esse alimento. E aí, tentar procurar oferecer os alimentos de formas diferentes, né, Carol? Então, fazer uma abobrinha refogada, fazer um soufflé, ou fazer uma pizza de abobrinha, um macarrão de abobrinha, uma lasanha, né? Enfim, tentar diferentes preparações para as crianças para ver se realmente estimula. Mas é algo, assim, que precisa ser trabalhado e vai tempo, né, Carol? A gente precisa ter paciência. Precisa de paciência, exatamente. Consistência, insistência, paciência. Né? É algo que demora um pouco, mas que precisa ser feito com o suporte do nutricionista. Não dá para fazer sozinho, né? É muito difícil, né, na Terça, fazer tudo isso sozinho e ainda oferecer uma dieta equilibrada. Tem que ter uma orientação, né? Tem que ter uma orientação, né? E assim, cuidar para não tirar tudo da alimentação da criança, né? A gente tem que ter um cuidado muito grande com isso. Porque às vezes vai fazer uma dieta, às vezes a gente escuta alguns profissionais menos, enfim, que não se atualizaram tanto, aí fala para tirar isso, tirar aquilo, e às vezes acaba influenciando, né, na absorção de nutrientes, numa criança que está em fase de desenvolvimento. Eu acho que o principal é a gente pensar assim, em diminuir os beliscos, por exemplo, né? A
diminuir os beliscos da alimentação dessa criança, Exatamente. manter uma alimentação saudável, mas assim, não fazer nada proibido e fazer trocas e fazer combinados com a criança, fazer refeições, né, em preparações doces, por exemplo, mais saudáveis, substituindo açúcar, colocando fruta, né, substituindo a farinha, colocando uma aveia, enfim, sem alterar muito o sabor, porque a gente tem hoje receitas e práticas culinárias aí, o mundo afora, da que a gente consegue fazer, né, Claro, claro. famílias. Então, eu acho que é mais nesse sentido. E saber que é algo continuado, né? Uma vez que você... porque a gente tem que educar, né? Quando a gente tem que reeducar o adulto, você sabe, você trabalha com adulto, é mais complicado, é mais difícil. Então, trazer esse processo, quanto mais cedo a gente for começar a educação ou a reeducação, né, precoce, a gente tem resultados melhores lá na frente. Com certeza, com certeza. Isso é uma coisa, assim, que é muito mais fácil a gente educar do que reeducar, né, na Tércia. Aí ela perguntou, assim, da reeducação alimentar em crianças, mas, na verdade, ele ainda está formando, ele ainda é criança, está formando os hábitos ainda, né? Ainda dá tempo de salvar. Ah, com certeza. Antes de formar totalmente e aí se tornar o adulto, porque nós adultos, infelizmente, nós somos muito resistentes à mudança, né, na Tércia? Muito. Então, é mais difícil para nós enquanto adultos do que na infância. Só que na infância exige bastante paciência da família também, assim. Eu acho que é um ponto que é super, super difícil mesmo, é a paciência, é não perder a paciência, não xingar, é não forçar, né? Tudo isso é muito importante também, é comportamental, né? É comportamento, né? Porque a gente tá. Nesse momento, se a gente fizer algo que gere algum problema, vai gerar lá no futuro, né? Então, essa questão de você forçar, de você proibir, de você brigar, de você bater, de você, né, insistir de uma forma, né, obrigar a criança a comer, realmente pode gerar alguns problemas. E principalmente, até falando na questão de um ano, esses dias eu tive uma mãe de 6 meses, falou, eu não sei quando ele tem saciedade, às vezes eu forço, né? Também não forçar a alimentação é algo super importante, mesmo nos 6 meses, não sei quando a criança está satisfeita, enfim, é um ponto bastante importante a gente não forçar, né? É sempre o equilíbrio. Outra dúvida aqui que tá aqui, ó, já tá aqui, eu já vou fazer, já vou perguntar, porque é interessante a gente conversar sobre isso. Meu filho tem 2 anos e 6 meses, não toma leite de vaca, só de arroz. O que posso adicionar nos alimentos rico em cálcio? Então, um alimento assim que eu gosto e que dá super certo é, por exemplo, as sementes, né? Então, as sementes são gergelim preto, é algo que tem bastante cálcio, né? As sementes em geral das frutas, né? Até para quem não toma leite, eu sempre oriento assim, eu gosto de fazer um suquinho de banana com melão, e usar a casca não, perdão, a semente do melão, porque ele tem bastante cálcio, né? Mas assim, aí se a criança não pode nenhum tipo de leite ou só o leite? Ou não pode ou só não Ela toma? não especificou, ela só disse que tem 2 anos, ele não toma leite de vaca, só leite de arroz. O que posso Tá. adicionar? Uma coisa legal também, na Terça, a gente falar sobre a oferta de leite vegetal para crianças que não têm nenhuma condição relacionada ao leite de vaca, né? A alergia da proteína do leite de vaca, enfim. Mas eu vou Sim. deixar tu concluir a primeira parte. Isso eu tô falando pra gente não esquecer. Não, mas eu pode complementar falando dos leites vegetais. Uhum. Mas assim, aí os alimentos, né, os derivados do leite, se a criança de repente possa comer, né, o Claro. iogurte, o queijo, o brócolis, por exemplo, tem uma quantidade importante de cálcio, né? Então, assim, a gente tentar, pelo menos uma daí, se a criança não toma só o leite, tentar incluir pelo menos uma porção ou 2 de iogurte, 1 ou 2 de Uhum. queijo, e aí combinar com brócolis, combinar com as sementes, no caso o gergelim preto, que tem bastante cálcio, né? Em torno de uma colher de sopa tem em torno de 60 miligramas de cálcio, então Sim. é bastante interessante. Claro que a questão da absorção a gente trabalha, né? Daí combinando, né, a disponibilidade desse nutriente na refeição, mas isso é para o nutricionista resolver. Mas com certeza a gente consegue, né, incluir esses alimentos aí na dieta para tentar realmente suprir essa necessidade do cálcio, porque é algo preocupante, a gente precisa, e não só o cálcio, daí trabalhar com vitamina D também, né, fósforo, magnésio, enfim, ver os estoques desses nutrientes para ver se precisa suplementar mais de alguma forma. Perfeito. E aqui, não, depois ela complementou que ele não aceita nenhum leite, nem iogurte. Eu acho que é por isso que ela oferece, porque não, ele não aceita.
né? Então, as dicas, na verdade, são as dicas que tu acabou de dar, né? São outros alimentos que contenham cálcio, né? Para dar uma reforçada aí nessa dieta, né? Exato. Tá perfeito aqui. Criança de... Essa aqui é mais um pouquinho mais complexa, tá? Criança de 7 anos com esofagite eosinofílica, tá? É assim, eu acho que é assim que pronuncia, eosinofílica. E alergia à proteína do leite de vaca. Quais os alimentos bons e quais evitar referente à esofagite? Bom, em geral, né, a esofagite a gente trata com medicação, né? Esofagite eosinofílica, né? E é importante falar isso porque precisa ser mantido, né? E não pode, por mais que a gente faça a questão da terapia nutricional, não deve ser descontinuado, né? Uma coisa não substitui a outra. Mas, em geral, então, se a esofagite eosinofílica tem a questão da alergia à proteína do leite de vaca, nenhum tipo de leite derivado deve ser consumido, né? Nenhum tipo de alimento nesse sentido. E aí evitar mesmo, mas a gente fala em evitar nesse caso, né? Porque o resto não acaba sendo liberado, entre aspas, ou pelo menos você vai por reação de cada um, né? Então, principalmente chocolates, né? Café preto, chá preto, alimentos ricos em gordura, né? Ricos em açúcar. São esses alimentos principais, assim, que a gente diria que devem ser evitados numa questão de esofagite eosinofílica, né? Aí vai de reação de cada um, por exemplo, uma fruta mais cítrica, né? Uma laranja, uma mimosa, tem criança que come, tem indivíduo que come, criança que come e passa mal, tem já criança que não, né? Suco de laranja também, né? Pode não aceitar muito bem, suco de abacaxi, o próprio abacaxi. Então aí você vai por eliminação, comer tal alimento, comer bem, comer outro alimento, porque é melhor. Vai da reação de cada um, mas no geral são esses que a gente chama de secretagogos gástricos, né? Ou seja, aqueles alimentos que realmente aumentam tanto a produção de ácido gástrico, né? Que muitas vezes acaba pressionando a questão, né, do esôfago e piorando a esofagite, né? Então, leite derivado vai ter que tirar, por conta já do histórico aí de proteína do leite de vaca, de alergia, e aí chocolate, chá preto, refrigerante, né, os doces em geral, as gorduras em geral, deve-se evitar e aí fazer o tratamento com a medicação, porque uma criança com 7 anos com esofagite eosinofílica precisa de tratamento, tem que ter uma vida, assim, normal, ou seja, tem que ter uma vida equilibrada, sem precisar tomar medicação, né? Nesse sentido, com certeza, com certeza. Nesse caso, né, Natércia, o acompanhamento nutricional, ele é indispensável, né? Exato. Não tem como não ir numa nutri especializada em infantil, neste caso, é bem sério, né? Eczema pode ser melhorado com alimentação? Pode. Muitas vezes o eczema... A primeira coisa, que quando penso em eczema é incrível, eu já penso em microbiota, intestino. Impressionante, é algo assim, né? Eu não consigo pensar em outra coisa. Então, a primeira coisa, eu preciso ver como é que está o intestino dessa criança, né? Ou dessa mãe, enfim. Tá? E aí, a alimentação, sim, com certeza, tem que identificar. Então, tem uns alimentos que podem piorar ou a retirada deles melhorar. No caso, o glúten, né? Eu já vi várias situações da retirada do glúten. O leite, né? Principalmente. Alimentos, por exemplo, com muito corante, muito acidulante, as crianças que gostam, às vezes, de um iogurte mais colorido, uma coisa mais com M&M, um doce mais confeitado, mais enfeitado, também pode piorar, né, a alergia, principalmente a alergia de pele, né, mas em geral, o chocolate, né, já tive situações do chocolate que piorava o eczema, então assim, mas via de regra que a gente mais vê é o glúten e o leite e derivados, né, são os mais, assim, pelo menos o carro-chefe aí, a gente vê realmente a presença do eczema. E pode ajudar, junto com, daí, possivelmente, a entrada de um probiótico ou não, um prebiótico junto de suporte, né? Fazendo uma simbiose desse intestino, ou seja, um equilíbrio entre alimento e entre bactéria, né? Que vai fermentar e vai melhorar, possivelmente, esse eczema. A minha filha tem 6 anos e o eczema dela é terrível. Ó, que pena, né? Mas, ó, tem solução, dá para tratar, dá para reduzir um pouco esses alimentos que a Natércia falou aí, tá? Então, pega essa dica, que essa dica é de ouro, tá? Perfeito. Aqui, como conseguir mais aceitação de verduras e legumes se as crianças se negam a comer?
Aí é realmente envolver a criança, né, ou na compra do mercado, fazer uma horta em casa, né? Por Bacana. mais que tenha um cantinho ali, nem seja um. Pode ser pequenininha, né, Natéria? Não precisa ser um lote, pode ser uma hortinha. Pode ter uma criança no seu quintal ou na sua sacada, né? Sim, Para a sim, criança claro. ver crescer aquela folha, olha que legal, e aí depois a gente colhe, vai comer, né? Então, isso são questões lúdicas que a gente pode ir trabalhando aos pouquinhos. E aí, se a criança não aceita de forma nenhuma, fazer aquela brincadeira da sensibilização para tentar experimentar, tentar adivinhar, isso vale para fruta e verdura, né, Carol? Muitas vezes É, a produção é para ambos, né? Isso muitas vezes é uma questão da introdução mesmo, né? É importante a gente oferecer uma diversidade de alimentos na introdução, para que lá na frente a gente não tenha, muitas vezes, quem vai iniciar a introdução, e é bacana já fazer essa questão de oferecer uma infinidade de alimentos nesse sentido. Mas a gente envolver a criança na preparação, a gente levar a criança para a cozinha e fazer um sanduíche mais saudável e tentar experimentar, mas nunca assim, né, Carol, obrigar. Se a criança não. tem questões de seletividade, dificuldade alimentar, a gente tem que observar cada caso, né? E aí faz É. preparações diferentes, põe num bolo primeiro, faz um bolo de cenoura, se a criança, por exemplo, não gosta do bolo de cenoura, faz um soufflé de legumes, coloca no arroz, Uma coloca no macarrão, panqueca. uma panqueca do Hulk, por exemplo, esses dias foi o dia da panqueca É. aqui, faz uma panqueca Maravilhoso, né? uma panqueca do Hulk, põe lá o espinafre junto na massa, né? Enfim, a gente vai aos pouquinhos introduzindo, mas nada forçado, é algo lento, devagar, sem a criança. Perceber que tu tá tentando loucamente, né, na terça, porque eles são espertos, né? Não tem tempo, né? Vamos dizer assim, a criança tem tempo para isso, tem uma vida inteira, né? É, Claro que a gente não vai esperar uma vida, a gente quer formar hábitos agora, mas assim, indo com calma, né? E a família participar desse processo, a família tem que comer. Não adianta eu querer que meu filho coma cenoura se eu não como, né? Então isso é exatamente. super importante, né? Não tem como Exatamente. querer que meu filho coma Voltamos à família, né, na terça. Sempre, sempre a família, né? A então, família é se você determinante, né? se você quer melhorar a alimentação do seu filho, precisa começar a alimentação da família como um todo. É isso aí. Por que só podemos colocar sal na comida com 1 ano de idade? Essa é uma pergunta que vem bastante também, que É. sempre tem. Bom, porque primeiro, a imaturidade renal do bebê, né? O bebê só vai estar, possivelmente, né? Isso varia de estudo para estudo, mas assim, possivelmente com essa maturidade renal próximo a 1 ano, né? Uhum. Próximo à maturidade. E tem outra questão, que a necessidade de sal do bebê é pequena, até 1 ano de Aham. idade. Tá? A partir de 1 ano, ele vai precisar mais ou menos de 1.300 miligramas de sódio. Então, passa a ser uma demanda um pouco maior. E esse é até um ponto que até, se você me permitir, depois eu vou complementar a questão não 1 ano, né? Claro. Mas assim, a questão dos 6 meses a 1 ano, o leite materno ou a fórmula artificial e a alimentação que a criança vai receber nessa fase, né, já são suficientes para suprir a necessidade de sódio que ela precisa, que a partir dos 6 meses ali, 6, 7 meses até 1 ano, vai gerar em torno de 800 miligramas de sódio, ou seja, não chega nem a 1 grama de sódio, tá? A partir de 1 ano, tem aquela ideia, num ano eu posso colocar sal, né, Carol? 1 ano eu posso colocar o Uhum. sal, e Aí, aí, então, ele vai comer a mesma comida que eu. Continua da mesma forma, praticamente, gente. Então, assim, a gente vai dar um alimento para a criança. Eu sempre oriento para não colocar sal na preparação, né? Daí a gente divide ali quantas refeições, o quanto de sal é uma pitadinha, porque, assim, o que a criança come, o sal intrínseco, ou seja, o que tem dentro dos alimentos. Então, o exatamente. sal é muito pouquinho. Então, aquela ideia de que a criança vai comer a comida da família, acho que eu considero que o tempero que a gente mais tem que cuidar depois do 1 ano é o sal. Porque não é aquela ideia que ele pode comer a comida da família, mas a gente tem que continuar cuidando com o sal. Tá? Claro. E a oportunidade aí, né, na terça, de reduzir o consumo de sódio na família também, né? Exatamente, Uma exatamente. oportunidade de já começar a fazer a alimentação de todo mundo parecida com o do bebê. E a gente tem muito problema de hipertensão infantil, Muito. né? Muita criança Nossa, com 5 anos de idade com problema de pressão alta. olha só.
a gente tem que cuidar. Então, até 1 ano nada, a partir de 1 ano um pouquinho e assim por diante. Em média, 5 gramas de sal por dia, mas isso sim, né, do adulto, né, do adulto. Mas é uma Sim. quantidade assim, e o menos sal adicionado. E sim, o sal dos alimentos, Dos intrínsecos dos alimentos. alimentos. Usar mais os temperos. Temperos naturais, né, Natércia? Eu acho que é uma alternativa maravilhosa e a natureza está nos dando de presente, né? Então, a gente tem que abusar deles. É claro que é evidente que não pimenta, coisas muito fortes, né? Lógico, Mas, lógico. nossa, tem milhões de opções, é muito bacana. E fica gostoso, fica saboroso, fica muito bom, né? É menos sal e menos açúcar, né? Exatamente. Preciso introduzir a alimentação, aí outra sobre introdução alimentar. Introduzir alimentação para o meu bebê de 6 meses e não sei por onde começar. Cada nutri fala uma coisa diferente. Ela tá perdida, coitada. A primeira coisa é assim, observar os sinais de prontidão, né, Carol? Acho que a primeira dica que eu dou é essa, né? Bebezinho então, firmezinho, ó, firmezinho. Isso, né? Você coloca ele não pende pro lado. Não pode ficar né? assim, Então, acho que essa é a primeira questão. A segunda é a gente tentar acalmar o nosso coração da mãe, e a mãe se acalmar em relação à expectativa do quanto o bebê vai comer. Exato. Né? Porque, assim, a base da alimentação do bebê até 1 ano de idade é o leite, seja o leite materno, o leite artificial. Por isso o termo alimentação complementar ao leite. Né? A partir do ano, próximo do ano, nessa transição, nessa evolução que a criança passa em relação à alimentação, ela vai comendo automaticamente, mas isso no tempo dela mais, e vai mamando menos. Mas isso no próximo ano, 10, 11, 1 ano ali, né, 12 meses. Então a primeira questão é essa, questão do tronco e dar uma baixada na expectativa. E aí eu oriento começar pelas frutas. Não sei se você faz dessa forma, mas eu oriento começar pelas frutas, né? E até esses dias eu tive uma conversa com uma colega, e tem umas outras que fazem assim, mas eu prefiro, e não tem certo ou errado, né, Carol? Cada um faz exatamente. Mas eu começo pelas frutas e as frutas mais macias, mas vai de cada um. Tem gente que chega e libera tudo. Eu tenho muita preocupação com alergia alimentar, porque eu já tive criança que teve alergia a uma mamão papaya. A papaina, por exemplo. Que é uma coisa super normal do dia a dia, né? Do consumo diário. Pois é, e é super raro você ter alergia à papaina, não é algo tão comum assim, né? Mas existem situações de alergia que você não sabe o que aconteceu. Então eu prefiro começar. Então uma fruta que eu sempre gosto de começar, que é clássica, é a banana, né? De que forma você vai começar? Né? Que forma? Bom, você vai ver se o bebê se interessa por pegar comida ou não. Né? Claro. Não tem às vezes a mãe que fala, tem medo da abordagem do BLW. Eu digo, não tenha medo. Seu filho vai escolher como ele quer comer ou se ele quer ser alimentado. É a criança que escolhe. Claro que a alimentação participativa, ou seja, ele participar do momento da refeição, estar presente, é super importante, né? Uma coisa que eu oriento também é a mãe ou o cuidador comer junto. Né? Então, o meu filho vai comer a fruta, eu vou comer junto com ele, eu vou mostrar para ele entender, então ele vai participar, porque é uma experiência. Até então ele estava mamando, ele estava sugando, seja a mamadeira, enfim, o peito materno, mas ele estava ali fazendo esse processo. Até ele entender que ele tem que colocar na boca, mastigar, que ele nem sabe o que é isso. Engolir então, Carol, assim, às vezes demora 1 mês, 15 dias. Uma semana, 15 dias, né? Às vezes até um pouco mais. Então, eu tô com a minha sobrinha agora, que ela tá comendo, que ela pega a colher, ela tá com 8 meses, pega a colher, coloca na boca, joga pra cima e come. Mas tá com 8 meses, com 6 meses ela nem sabia o que era aquilo. Imagina, então claro é uma experiência. A gente se preocupa muito com a experiência da criança, com criar raízes, conhecer os alimentos, com a família comendo junto, né? Legal que se pai e mãe. E se vai oferecer amassadinho, se vai oferecer em pedaço. Isso é assim, é uma decisão da família. O nutricionista tem o papel de orientar como fazer, mas assim, é a criança. Eu acho assim, independente do método, é alimentação guiada pelo bebê. Se é tradicional, adaptado, se é guiado pelo bebê, é o bebê que vai
quer comer. E pela experiência que eu tenho e a visão que eu tenho tido, é que cada vez mais os bebês querem comer sozinhos. Exatamente. Alimentados, eles não querem. Eu estou acompanhando mais 5 introduções alimentares agora, e assim, as crianças não querem comer sozinhas. Não, porque é o que eu chamo de o salto da evolução, né, na Tércia? Elas querem comer sozinhas. A mãe vai, ele quer pegar. E é importante fazer a criança pegar, tá? Então, a primeira coisa, fica calma, procura uma nutricionista que você goste ou que você tenha Isso. sentido uma empatia. Uma segurança. Isso. E case, de repente, com os seus conceitos, com aquilo que você acredita. É importante ler os manuais, né? Eu sempre com os pacientes, assim, na medida do possível, eu mando os manuais, os guias, falo, olha, leia a página tal, página tal. Isso. E também, assim, não acredite, não acredite, mas assim, sempre busque uma segunda opinião, né? No sentido de, se você estiver em dúvida, vá atrás da informação, procure uma outra pessoa se você não está satisfeito, porque não dá para não é que o nutricionista fala cada hora uma coisa, mas a gente sabe que o desencontro, às vezes, de informações acontece, né? Mas não está muito lado. A questão da introdução, tem gente que opta por iniciar com tudo. Essa colega, mesmo dá o café da manhã, o almoço, a janta, eu já não sou assim, eu já prefiro devagar, eu já sou mais cautelosa, porque eu já peguei muito problema com alergia. Sim. Então, cara, a experiência que eu tive, aí eu prefiro ir um pouco mais devagar. Claro, é muito da conduta, né, na Tércia, de cada profissional. Às vezes não é que os profissionais estão falando coisas diferentes, é que eles têm condutas diferentes para fazer a introdução. É isso, né? E assim, uma coisa que tu mencionou que eu achei importante ressaltar é justamente a segurança dos pais em relação ao método, né? Então, assim, fica muito assim, ó. Mas dizem que o certo é fazer BLW. O certo é fazer aquilo que fica fácil, bom e assim, confortável para a família, né? É isso, né? Não adianta a gente forçar uma coisa que vai tirar aquela mãe que já tá atucanada até aqui, ó. Atucanada super do sul, né? Atucanada até aqui com um monte de filho. E aí tem filho maior, tem filho menor, tem filho pequeno, tá introduzindo. E aí ela não consegue fazer a BLW, porque para ela é muito ruim, é difícil. Então essa pessoa não pode se sentir culpada porque ela não consegue. Ela pode amassar e dar. E ir oferecendo e comendo. E assim vai, né? Não, e uma coisa importante que você falou, porque teve uma época, não sei se você pegou isso lá no Brasil, mas ali no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, estava bem isso assim, a questão da nutrição materno-infantil, se você, a nutricionista não faz BLW, ela não sabe. Como assim? Não é o nutricionista que faz BLW, não existe isso. Exatamente. A gente não manda em ninguém, né, na Tércia. Eu falava que nem na questão da nutrição clínica, se você não faz low carb, se você não faz jejum, paleo, você não, nutricionista jejum, não existe isso, né? Não. Então, faz BLW, eu fui dizer, eu não sou BLW, eu sou nutricionista materno-infantil, eu vou ver se o bebê está adapta ao BLW ou não, né? Exatamente, exatamente. É importante deixar isso claro, mas procure um profissional, se você está em dúvida, investigue, assim, sugue o que puder da profissional em relação ao conhecimento, e se ficar em dúvida, procura uma outra pessoa. Mas, em geral, é dessa forma. A primeira coisa é, a criança sentou, segurou o tronco e dá uma baixada na ansiedade que a gente sabe que tem em relação à expectativa, o quanto que o bebê vai comer. Porque o quanto ele vai comer é irrelevante. Relevante nesse momento, exatamente. E assim, se manter tranquilo e sempre lembrar que é o melhor momento da vida da criança, é ali que começa a vida alimentar da criança sólida, né? Então, assim, ela começa muito cedo, desde que nasce. Mas, assim, essa experiência boa, assim, ficar tranquilo, ficar calmo, eu acho que também a criança também não é boba, ela também sente que a mãe tá tensa, que a mãe não tá confortável com aquela situação, né? Então tem que ficar tranquila, calma. A energia passa, né, Carol? As crianças sentem essa tensão e choram e não vai. E sem essa tensão de horário, de que tem que comer no horário, se pegou no sono, dormiu um pouquinho mais, não tem problema, não tem, assim, não é que deixar solto, mas hoje tem mães às vezes que me ligam assim, eu não consegui dar fruta hoje. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Eu só consegui dar mamadeira hoje porque ele estava doente. Tudo bem também, né?
amanhã a gente faz de novo. Isso, amanhã a gente tenta novamente, com tranquilidade. Eu acho que a tranquilidade é muito importante também, né, Natércia? É Exato. fundamental, né? Isso é uma pergunta que as alunas até em sala de aula fazem bastante, né? Mas a questão aqui, até de um ano, né, Carol, até se você me permitir falar, porque é uma questão que sempre aparece. Claro. Eu tenho feito algumas, e não apareceu, por isso que eu até coloquei, eu falei, vou falar para Carol. Criança faz um ano, e agora? Né? O que a gente faz agora com do ano aos 2, né? Alimentação do ano aos 2. Então, a questão do leite de vaca, a gente até comentou, que eu opto normalmente por deixar a fórmula até pelo menos 2 anos de idade, né? No Brasil, até tinha uma época, tinha a fórmula, tinha a 3, né? A evolução 3, eu não sei até agora se tem, mas eu acredito que sim. Não dava as opções de formulação láctea, porque realmente tem a opção de açúcar muito forte, mas essa alimentação depois do ano, ela vai continuar, e é importante que se mantenha, né? Então, às vezes a gente pega algumas orientações aí de alguns profissionais, pode comer embutido, pode comer... É verdade. Tocou? Na verdade, assim, né? Como tu disse, né? É uma janela, é um período ali determinante, né? Para o desenvolvimento e para a formação principalmente do paladar e também, né, Natércia, das células de gordura que essa criança vai ter para o resto da vida. Até os 2 anos de idade, gente, se forma a célula de gordura. Olha depois, só. Não tem o que fazer. Então, assim, não é depois de um ano, larga o freio de mão e deixa aí ladeira abaixo, que a coisa não é assim, né? Não. Dá e manter essa alimentação, como a gente pode realmente colocar receitas diferentes, fazer preparações e tal. Mas é uma alimentação, assim, muito, manter esse hábito, essa continuidade, essa constância que foi feita nos 6 meses a um ano, manter isso até os 2, 3, e quem sabe, né, a criança forma esse hábito. A minha filha, por exemplo, come, eu tenho, assim, a felicidade dela aceitar e comer repolho, come vagem. Come tudo. Come de tudo, né? Claro, tem uma boa. coisa... Ela fala, mas eu não gosto muito, mas eu vou comer porque é saudável. E ela fala que ela quer ser nutricionista. Daí eu vou nessa ideia, né? Filha, você não quer ser nutricionista? Não, nutricionista tem que comer assim. Isso. Então, assim, é um trabalho que vem fazendo. Claro que nem toda família, muitas vezes, consegue fazer isso de casa. Claro. Mas, enfim, eu acho que essa questão do ano é algo que me preocupa bastante, né? Porque eu via muito no Brasil, as crianças iam para a escola, às vezes com um ano, daí pegavam um resfriadinho, ficava sem comer uma semana, chegava no consultório, quando ele tá comendo pipoca, chocolate, mas o que aconteceu? Aí porque ficou doente, não aceitava nada. Aí você começou... E eles são espertos, né, Natércia? Eles sabem como manipular os pais muitas vezes. Sabem. E eles são muito bons nisso. Né? Então, assim, nunca subestime uma criança. Não, exato. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande, né, nessa fase do ano, porque ainda é crucial da formação do paladar. Então é uma preocupação que a gente tem que ter e manter essa constância da alimentação e não mudar, né? Não achar que fez um ano, vamos soltar aí o carrinho e vamos ver no que dá, né? Não dá, né? A nossa lista aqui de perguntas, que eu dei uma selecionada, né? Porque tinha mais pergunta. Ela terminou na terça, mas assim, ó. Quero te agradecer imensamente que tu veio aqui hoje. Então a gente já se fala há algum tempo, né? A gente já se conhece, eu acho que desde que tu chegou aqui a gente já tem algum contato. Mas eu há muito tempo gostaria e queria trazer uma nutricionista materno-infantil, uma nutricionista que fale sobre nutrição infantil junto aqui para a gente conversar. E a ideia é trazer sempre profissionais aqui de várias áreas para a gente ir também conversando sobre tudo, né? Eu acho que a nutrição tem um campo, uma área tão maravilhosa, tem tanta coisa para conversar que, né, é fantástico. E queria te agradecer por ter ajudado aqui, ajudou muita gente, com certeza, né, que estava em dúvida. E essa live de hoje vai ficar gravada aqui no meu IGTV e também vai para o YouTube. Então, só para avisar o pessoal, quem não conseguiu assistir tudo, vai estar disponível nas redes sociais aí, tá bom? Eu que te agradeço, Carol. Para mim foi um prazer. Desde o começo já te acompanhei, porque você tem uma questão muito ética, né? Uma forma de se expressar e muito verdadeira, assim, né? Nas suas postagens, no seu jeito de ser, a tua história. Enfim, a gente já conversou um pouco, né? É recíproco. É recíproco, pode ter certeza. E aí eu muito feliz de estar aqui participando, ajudando, contribuindo na tua página, enfim, nos teus seguidores, né, pra gente realmente falar, a gente precisa falar mais, né, até a Andrea Frix
lá do Brasil, ela fala, né? A gente tem que fazer a diferença nessa geração. Então, eu acredito que vai muito até antes, né? Na pré-concepção. Então, cada vez mais a gente falar também, comentar da importância dos casais, da preparação para engravidar, né? A gente vai Isso. evitar muito problema lá na frente, sem Com dúvida. certeza. É um trabalho de educação mesmo da população, das pessoas, né? Para dar uma orientação de quem tem conhecimento sobre o assunto, que somos nós, nutricionistas, né, na Tércia? Exatamente, Carol. É por aí mesmo. É isso É aí. isso. Mas Quero agradecer, muito obrigada. eu que agradeço, imagina. Vou Foi um prazer. deixar, vou deixar tu descansar. Imagina! Você também. E aí, estamos caminhando para o final de semana. Uma boa noite para todo mundo. Muito obrigada de novo. E a gente com certeza vai voltar uma hora aí com mais assuntos relativos à nutrição infantil, né, na Tércia? Com certeza. Será uma honra, sem dúvida. Muito, Sempre se muito obrigada. convidar, imagina. Eu que agradeço. Um beijo para você. Um beijo para todo mundo. Obrigada. Um beijo, gente. Boa noite. Obrigada por Boa terem noite para todo participado. mundo. Tchau. Beijo. Tchau.